Boa noite a todos. Meu nome é Caroline Lima. Eu coordeno o Sejusc Super, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos que trabalha com o superendividamento, os superendividados. Eu queria só contextualizar o momento que nós estamos vivendo. Uma pesquisa do IDEC divulgada essa semana mencionou que nós temos 60 milhões de endividados, 13 milhões de desempregados. A pesquisa diz que existem mais ou menos 30 milhões de superendividados e um poder judiciário assoberbado. Como é que a gente pode enfrentar, então, o superendividamento? Vou falar um pouquinho de mim. Quando eu entrei no judiciário, eu achava que eu ia resolver todos os problemas do mundo com a minha caneta, né? E aí a gente vai percebendo que a gente não resolve quase nada. No caso do superendividamento, então, eu ouso dizer que que a caneta do juiz tem quase nenhuma utilidade. A gente precisa trabalhar com outras ferramentas. E aí eu percebi também que, para alguns conflitos, existem soluções adequadas. E eu me apeguei muito ao princípio que eu intitulei de princípio Zeca Pagodinho, que é só o dono da dor sabe quanto dói. Então, só o dono do bolso sabe quanto ele pode pagar. O que vocês acham que resolveria, diante de um superendividado, o juiz mencionar na sentença: pague tantos R$1.000 em tantos dias? Será que ia resolver o problema? Ou será que agravaria o problema? Então, em algumas situações, a jurisdição tradicional não tem se mostrado eficiente. É preciso abrir os olhos para outras ferramentas, para outros caminhos, para outras portas, né? Temos que trabalhar com a ideia de justiça multiportas. E assim a gente vem começando a trabalhar e vem começando a perceber que é possível uma luz no fim do túnel, é possível ajudar essas pessoas a, então, trabalhar de uma maneira diferente com o conflito. Afinal de contas, o que o judiciário busca? Não é a paz social? Não é a solução dos conflitos? Se a caneta na sentença não resolve, vamos abrir outras portas, né? E assim a gente tem trabalhado com a questão do superendividamento aqui no TJDFT, e é um modelo que vem sendo copiado por outros tribunais. Nós também buscamos exemplos para que possamos nos espelhar e vamos construindo uma solução conjunta. Estamos sempre aprendendo, sempre tentando inovar para atender de forma mais eficiente nossos jurisdicionados, nossos participantes. O fundamental do nosso programa é trabalhar em 3 eixos, né? Não dá para trabalhar só com a questão jurídica. Por quê? Porque o superendividamento ele traz junto uma série de outras questões que não podem ser vistas na petição inicial, que não são vistas na contestação e que, se a gente não abrir os olhos, não tirar essa cortina de fumaça, o problema não vai ser resolvido. E aí, então, o nosso programa trabalha com a questão psicossocial, com a questão de educação financeira e, por fim, com a questão jurídica. Eu gostaria de provocar: quem aqui faz poupança? Quem guarda o dinheiro antes de gastar? Se paga antes de pagar as outras contas? Quem consulta, quem faz pesquisa de preço? Quem anota o que gasta? Quem tem planilha? Quem anota no caderninho? A verdade é que a grande maioria, talvez de nós que estamos aqui essa noite, de quem está em casa, não teve educação financeira na escola. Muita gente teve educação financeira na família, mas quem não teve na família e não teve na escola, de repente se viu numa situação de não saber como lidar, né? Nós tivemos, com a estabilização da economia, o ingresso de muitas pessoas na sociedade de consumo sem que elas fossem preparadas para isso. E a gente tem, de outro lado, a concessão de crédito de forma irresponsável. Então, esse consumidor se torna uma presa fácil, né? Um candidato forte ao superendividamento. E aí a gente percebeu que o judiciário tem que suprir uma lacuna, senão a gente não resolve o conflito. Se nós ainda não temos pessoas que receberam educação financeira atuando na sociedade de consumo, nós precisamos, de alguma forma, atuar de forma empoderando essas pessoas para que elas possam, então, negociar, renegociar, se recolocar de uma maneira mais igual, né? Com mais informação. Então, se entendeu que não dá para trabalhar com uma questão só puramente jurídica, só com a lei. A gente precisa ir além. E aqui, então, o esboço do nosso programa, que é o caminho que a gente pretende trabalhar com esses superendividados. Nós fazemos uma triagem, acolhemos essas pessoas, elas podem ser recebidas em qualquer fórum e vão ser direcionadas. A partir daí, então, fazemos um levantamento de todas as contas, uma entrevista bem detalhada para que a gente possa entender o que está por trás. O superendividamento ele nunca vem sozinho, né? Ele vem acompanhado de outras questões.
Por isso, a necessidade de, então, fornecer essas informações relacionadas às finanças pessoais, ao orçamento doméstico, trabalhar exatamente o motivo desse superendividamento, que muitas vezes envolvem questões psicossociais, que a gente não pode passar ao largo. É importante mencionar que essas questões psicossociais, elas podem ser consequências do superendividamento. Depressão, ansiedade, ideação suicida, insônia, conflitos familiares. Decorre do superendividamento, a pessoa com dívida, ela acaba atrapalhando todos os contextos em que ela está inserida. Mas isso também pode ser um gatilho que gere o superendividamento, alguma questão que não foi trabalhada, que não foi resolvida. Então, se nós não analisarmos essa questão como um todo, a gente vai resolver a dívida de uma pessoa num dado momento, daqui a 3 meses ela está de volta no Poder Judiciário com um problema parecido ou com um problema até idêntico, muitas vezes com o mesmo credor. Depois de trabalhar todas essas etapas, é que aí sim, essa pessoa, esse participante, esse jurisdicionado vai poder sentar numa mesa de negociação com o credor e negociar. E aí negociar numa situação de mais igualdade, com mais informação. Porque uma conciliação realizada sem que se trilhe esse caminho todo, como se fosse um conflito qualquer, talvez até resulte num acordo, mas não vai resolver o conflito de forma definitiva, que é o nosso principal objetivo. E a gente percebeu também que trabalhar só as questões que envolvem o superendividado, esse inicinho... Deixa eu voltar aqui. Esse início que eu mencionei aqui, por si só não é suficiente, porque eu preciso que, do outro lado, haja alguém disposto a negociar. Né? É preciso que o credor também entenda essa responsabilidade que ele tem de se colocar numa mesa de negociação. E aí eu até brinco com os bancos, quando eu me reúno com eles, eu digo, não me mandem mensageiros para as audiências, eu quero negociadores. E aí o tribunal também se preocupa com isso. Nós realizamos workshops para poder informar essas pessoas, capacitá-las para ensinar a importância da negociação, quais são as ferramentas. E o mais importante, em se tratando de superendividados, é preciso um olhar diferenciado. Né? Essa pessoa, muitas vezes, está numa situação de fragilidade emocional, né, que traz outros conflitos, e se aquele credor se colocar como uma situação de um papel de um cobrador, isso vai até agravar a situação. Então, a gente trabalha também essa questão do acolhimento, né, de uma linguagem que ela possa entender e que possam juntos construir uma solução. Não adianta elaborar, trabalhar um acordo que venha amanhã depois ser descumprido. É por isso que, quando se chega na fase de conciliação, na fase de negociação, esse devedor já passou por todo um trabalho, né, de construção, de reorganização financeira. Muitas vezes cancelou serviços, mudou os filhos de escola, para poder ter uma sobra orçamentária para, então, negociar. Então, ele espera que, do outro lado, ele encontre alguém com essa disposição também, para que todo aquele esforço que ele vem realizando possa ter valido a pena. É um trabalho que satisfaz e que a gente percebe que as soluções encontradas tendem a ser mais definitivas. Veja que é um caminho que a gente vem trilhando de construção diária. A conciliação parece ser a forma mais adequada de resolver esse tipo de conflito. Mas a conciliação sem essa preparação do devedor, do participante, ela resulta numa solução temporária, que amanhã depois ele volta. E o que é mais importante, se nós pensarmos em termos de política pública, a gente não está analisando só uma questão individual do participante, do usuário, ou da própria saúde financeira daquele credor que quer manter os seus produtos, né, no mercado, quer manter a sua rigidez financeira. Mas é uma questão que envolve toda a sociedade, né, que envolve saúde, que envolve relações familiares, e que se pretende que essas pessoas continuem no mercado, que elas continuem consumindo produtos, que elas continuem fazendo a economia girar. Então, é um processo em que todos ganham. Né? Solucionando esse tipo de conflito, as relações se fortalecem, as instituições ficam mais responsáveis e os consumidores passam a lidar com o dinheiro de uma forma diferente. Como eu mencionei, se nós tivéssemos lá atrás trabalhado com a questão da educação financeira nas escolas, nas famílias, de forma mais diária, né, de forma mais eficiente, talvez esse problema não existisse hoje. O que nós temos trabalhado em conjunto com diversas instituições, inclusive com o Banco Central, com as universidades, é também olhando para frente, pensando que daqui a alguns anos é possível que esse problema não exista mais, né, porque as crianças nas escolas hoje em dia já recebem informação de qualidade, já entendem a necessidade de poupar. O brasileiro, de modo geral, vive numa economia que não é uma economia de poupança.
né? É uma economia de endividamento. Significa o seguinte: quando nós queremos adquirir um bem que seja um pouquinho mais caro, e aí eu até vou lembrar das lições da minha amiga Glaucia aqui, a gente tem que, teoricamente, juntar o dinheiro para depois adquirir o bem. E isso é o que se faz nos países em que a economia é baseada na poupança. Junta o dinheiro e depois gasta. Mas o Brasil, de modo geral, é uma economia de endividamento. O que acontece? As pessoas gastam tudo que elas recebem e, quando elas precisam adquirir um bem de valor maior, elas vão até o mercado de crédito. Elas não têm uma reserva de emergência, elas não têm uma poupança que possa suprir essa necessidade. E aí, então, começa uma bola de neve, porque uma vez obtido o crédito, se surgir qualquer questão emergencial, uma doença na família, alguém que precise de algum dinheiro emprestado, um divórcio, já ocorre uma desorganização, né, sistêmica, e começa a bola de neve, e daí para o superendividamento é um passo muito curto, né? A gente não tem, é importante que se diga, a gente não tem um conceito estanque do que é o superendividado no Brasil, porque nós não temos uma legislação específica. Nós temos um projeto de lei parado há muito tempo, que esperamos, né, que isso possa andar num curto prazo, para que estabeleça algumas diretrizes e algumas proteções mais específicas para trabalhar com o superendividamento. Em países da Europa, para exemplificar, em que já existe uma legislação um pouco mais avançada, há institutos específicos para trabalhar, para evitar o superendividamento, como, por exemplo, o prazo de reflexão. Imaginem que vocês vão contrair um crédito, né, que vai ser pago num período muito longo, né, por 6 meses, 12 meses, 5 anos. Esse crédito ele não pode ser obtido de imediato. Tem que ter um prazo de reflexão. A pessoa vai para casa, reflete, pensa, e aí só depois ela pode voltar e celebrar esse contrato. É lógico que a gente ainda está anos-luz atrás, mas a gente tem que trabalhar para que as políticas públicas foquem nessa questão também, né? É difícil trabalhar, nós temos as instituições financeiras de um lado, temos consumidores de outro, há uma situação de desigualdade. Então, nesses casos, a legislação tem que vir exatamente para colocar as pessoas em patamares mais próximos. Eu vou trazer alguns dados aqui. Em relação ao nosso programa, o número de audiências que nós fazemos tem aumentado a procura, principalmente diante de uma crise econômica. A gente percebe que as pessoas tendem a recorrer porque se veem realmente em situações mais periclitantes, mais calamitosas. Os atendimentos, vejam que ele não se resume só às conciliações. Nós temos sessões de atendimento psicossocial, grupos temáticos, orientações financeiras, oficinas. Contamos com voluntariado, são pessoas que se dispõem durante um período da sua vida, algum dia da semana, algum dia do mês, para ir fazer atendimento a essas pessoas de forma gratuita, reorganizar as finanças, fazer o orçamento doméstico, ensinar a lidar com dinheiro. Se nós não aprendermos isso, nós não seremos nunca um país do futuro, né? A verdade é que precisamos ensinar aos nossos filhos muito mais com o nosso exemplo do que com as lições. Se nós aprendermos e replicarmos isso, a gente começa a ver frutos. Eu vejo na minha casa, todo dia, minha filha mandando eu desligar a torneira, porque a gente tem que consumir água de forma sustentável. Ou quando ela pede um presente, ela já fala: mamãe, vê se no brechó não tem. Porque ela sabe que a embalagem não é o mais relevante. E a gente começa a ver que as plantinhas começam a render alguns frutos, né? Isso é muito importante. Aqui uns números que eu acho que são os mais relevantes, que é a satisfação dos usuários com o programa. Nós trabalhamos com esse percentual que não está diretamente relacionado com o acordo. E no caso do superendividado é ainda mais relevante, porque mesmo que não haja acordo, ele sai satisfeito com o programa, porque ele passou por todo esse caminho. Ele aprendeu a trabalhar as questões psicossociais, ele aprendeu a lidar com dinheiro, ele reorganizou as suas finanças. Mesmo que ao final ele não consiga celebrar o acordo que ele queria, ele já sai do Tribunal de Justiça com uma outra forma de lidar com essa questão financeira. Então, a chance dele resolver as questões, ainda que seja num outro ambiente, são muito maiores. Isso é o mais importante. Vejam que os nossos índices são sempre acima de 90% de satisfação. É exatamente isso que nos move. O acordo não depende do Poder Judiciário, não depende do programa Superendividados. O acordo depende das partes. Mas a forma como nós vamos entregar o trabalho, o atendimento que nós vamos fazer, a justiça humanizada, isso sim depende de cada dia a gente acordar com essa disposição. E é isso que a gente tem levado adiante. Aqui as frentes de trabalho, eu falei do tratamento, mas
o programa também atua com a prevenção. A gente está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Como nós não temos políticas públicas suficientes, fazemos palestras, vamos às escolas, vamos às ruas, às rodoviárias, as diversas instituições que se colocam à disposição de escutar um pouquinho, de saber como é que as coisas podem funcionar de maneira mais eficiente para todo mundo. E não tenho a menor dúvida, desse jeito a gente está trabalhando para uma justiça mais democrática, plural e inclusiva. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada.